Olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Turma, estamos aí hoje com a nossa aula 93 do nosso curso de Matemática Básica. Estamos estudando nesse momento Matemática Financeira, a parte de juros compostos, e hoje especificamente nós vamos estudar taxas, tanto taxas proporcionais quanto taxas equivalentes, mas para os juros compostos. Nós já fizemos esse estudo do que são taxas proporcionais e o que são taxas equivalentes para juros simples. Agora nós vamos estudar para juros compostos. Até o momento, sempre que nós fizemos os problemas, eu disse para vocês que se a taxa fosse mensal, o período teria que ser dado em meses. Se a taxa fosse anual, o período em anos. Ou seja, a taxa e o período teriam que acompanhar aí a mesma unidade, tá? Unidade temporal. No caso dos juros simples, nós vimos que é, na verdade, bem simples trabalhar quando os períodos não são na mesma unidade temporal, pois no caso de juros simples, taxas proporcionais e equivalentes acabam resultando a mesma coisa justamente pela proporcionalidade que existe, pela linearidade que existe nos juros simples, pois o juro se dá sempre sobre o capital inicial, então acaba tendo um crescimento linear que nós chamamos. No caso dos juros compostos, esse crescimento ele é exponencial, ele tem a ver com a potenciação, justamente porque vocês viram aqui que a fórmula ela parece essa potência aqui, né, no tempo aqui. Ok? Então, por conta disso, taxas proporcionais e equivalentes, no caso de juros compostos, não são a mesma coisa. No entanto, a definição de taxas proporcionais é a mesma coisa e a definição de taxas equivalentes é a mesma coisa. Ou seja, taxas proporcionais são aquelas que obedecem uma proporção, aquela proporção, que eu já vou explicar melhor aqui, e taxas equivalentes são aquelas que resultam o mesmo montante no mesmo período de tempo. Então esses são os conceitos, são os mesmos, mas muda a interpretação e a aplicação nos problemas. Bom, vejam só, taxas proporcionais, no caso de juros simples, nós definimos de uma maneira um pouquinho diferente, mas aqui, esta definição aqui, ela vai servir inclusive para os juros simples. Então eu acredito que se vocês souberem bem essa definição, vai ser útil lá, né? Como é que eu defini aqui? Eu chamei de I minúsculo, Izinho, a taxa no período menor. E I maiúsculo, a taxa no período maior, tá? E o nosso K é o número de vezes que o período menor cabe no período maior, ok? Então vejam só os exemplos que nós vamos usar aqui, que vai ficar muito claro isso aqui. Eu chamei de IA a taxa anual. Então vamos imaginar uma taxa anual de 24% ao ano, ok? Então eu quero calcular aqui a taxa mensal. Ora, quantas vezes o período menor, que é o mês, cabe no ano? Exatamente 12 vezes. Um ano possui 12 meses. Portanto, a taxa mensal será o quê? 24, que é a nossa taxa no período maior, dividido pelo número de vezes que um mês cabe no ano, ok? Isso vai dar exatamente 2% ao mês. Portanto, uma taxa anual de 24% ao ano corresponde a uma taxa mensal de 2% ao mês. Agora, se nós temos uma taxa mensal de 9% ao mês, a quanto vai corresponder uma taxa diária? Bom, um mês, que é o período maior, ele possui 30 dias, ok? Um mês ele possui 30 dias. Portanto, o que nós fazemos? 9, que é a nossa taxa mensal, dividido por 30. E isso vai dar exatamente 0,3% ao dia. Então uma taxa de 9% ao mês corresponde a 0,3% ao dia. Também podemos fazer o caminho inverso. Bom, para efeito de cálculos, no caso dos juros simples, nós vimos que isso aqui já resolvia. Mas no caso de juros compostos não é tão simples assim. Por quê? Digamos que nós temos uma aplicação que está sujeita a uma taxa de 24% ao ano. Mas esta aplicação está sujeita a uma capitalização, ou seja, o rendimento bancário, por exemplo, ele é mensal. Então esse 24% ao ano não é de fato o juro que está sendo aplicado mês a mês. Mês a mês está sendo aplicado o quê? 2%. Portanto, nós dizemos, aqui já dá origem a um outro termo, que é o conceito de taxa nominal, né? Então a taxa nominal de 24% ao ano corresponde a uma taxa mensal de 2% ao mês.
2% ao mês. Okay? Aqui é a mesma coisa. Por exemplo, nós temos uma taxa de 9% ao mês, correspondendo a uma taxa de 0,3% ao dia. Vamos imaginar uma ação, por exemplo. Ações, né, da Bolsa de Valores, que tem um rendimento diário. Então, esse rendimento de 0,3% ao dia, quando nós formos acumulando mediante juros compostos, não vai dar 9% ao mês. No entanto, nós dizemos que esse 9% é a taxa nominal, pois se nós fizermos exatamente a proporção, vai dar 9%. Então, não confundam duas coisas, taxa nominal e taxa efetiva. Quando nós pegarmos esse 0,3%, multiplicarmos por 30, nós temos 9%. Mas se nós considerarmos o 0,3% e formos aplicando o juro composto através do montante, nós não vamos ter 9%, vamos ter um pouco mais do que 9%. Esse um pouco mais vai ser a taxa efetiva. Então, no caso do juro simples, não tinha esse problema, pois o 0,3%, o rendimento acabava sendo realmente 9%, porque devido à proporcionalidade. Quando nós estudarmos as taxas equivalentes agora, isso tudo vai ficar mais claro e eu vou deixar mais claro para vocês os conceitos de taxa nominal e taxa efetiva. Mas todos esses conceitos são muito importantes. Bom, para nós estudarmos taxas equivalentes, a definição eu passei para vocês agora há pouco. São taxas que resultam o mesmo montante quando aplicadas ao mesmo capital pelo mesmo período. Mas o que ocorre é que os períodos serão dados em unidades diferentes aí. Então, por exemplo, nós acabamos de ver que é uma taxa mensal aí de 9%, corresponde a uma taxa diária de 0,3% ao dia. Isso mediante a proporcionalidade que nós fizemos aqui de dividir o mês, a taxa mensal, em 30 dias, né? Pois o mês tem 30 dias. Vamos agora calcular a taxa mensal. Vocês podem estar se perguntando, mas a taxa mensal não é 9%? Sim. Esta taxa aqui é a taxa mensal que nós vamos chamar de nominal, pois nós vamos supor que o período de capitalização, né, a capitalização é diária. Então nós vamos supor que a capitalização é diária e com essa capitalização diária vamos ver qual será a taxa mensal sem ser a nominal, pois esta aqui é a taxa nominal. Para que nós não fiquemos criando novas variáveis, eu vou usar essa mesma variável aqui, IM, para determinar a nossa taxa mensal efetiva. Veja o que vai acontecer. Pela definição de taxas equivalentes, o montante mensal ele deve ser igual ao montante referente a 30 dias, ok? Então, veja, a definição de taxas equivalentes. Taxas que produzem o mesmo montante ao final do mesmo período. Então, o montante ao final de um mês é igual ao montante ao final de 30 dias. Ora, como é que nós calculamos o montante ao final de um mês? É justamente o capital inicial vezes 1 mais a taxa mensal V elevado a 1, pois nós estamos diante de um mês, né? Aqui nós podemos até colocar um mês aqui. E o montante referente a 30 dias, capital, vezes 1 mais ID elevado a 30, ok? Agora, no lugar de IM, nós não vamos substituir por 9%. Ou na forma unitária, não vamos substituir, pois aqui nós queremos a taxa efetiva. Agora aqui sim nós vamos substituir pela taxa diária, que é 0,3%, que na verdade a forma unitária é 0,003 ao dia. Bom, vejam o que acontece. O capital ele é cancelado. Portanto, quando nós substituirmos aqui, nós temos o seguinte, 1 mais IM é igual a 1 mais ID elevado a 30. Mas como ID é 0,003, nós temos 1,003 elevado a 30. Eu já fiz direto essa conta, 1 mais ID, 1 mais 0,003. Agora, fazendo esta potência aqui na calculadora, como eu já expliquei para vocês, elevando 1,003 a 30,
nós temos exatamente aqui 1,094, que eu fiz aqui até a terceira casa decimal somente, pois na calculadora tinha mais casas decimais. Fiz uma aproximação até a terceira casa decimal, que é o suficiente para o nosso problema aqui. Então o nosso IM será aproximadamente igual a 1,094 menos 1, ou seja, 0,094, e isso resulta exatamente 9,4% ao mês. Olha que interessante. Então a nossa taxa mensal nominal é 9% ao mês, mas a efetiva é 9,4% ao mês. Então, através desta forma aqui, nós calculamos a taxa efetiva, ou seja, por que surge uma outra taxa diferente da nominal? Porque a capitalização é diária. Então, é ao dia a capitalização. Como os juros compostos são o chamado juro sobre juro, então acaba que a capitalização efetiva se torna maior do que a nominal. No juro simples, a capitalização efetiva também será 9%, devido àquela proporcionalidade que nós já discutimos. Vamos fazer esse mesmo problema para a outra taxa que nós exemplificamos. Lembrando aqui um detalhe, que eu usei a mesma letra, tanto para a taxa nominal quanto para a taxa efetiva, mas sempre pelo contexto do problema vai ser possível diferenciar se o problema está falando da taxa nominal ou se ele está falando da taxa efetiva, tá? Eu não quis criar uma outra letra aqui para nós não poluirmos muito a teoria de letras aí, tá? E dificultarmos aí até o aprendizado de vocês. Nós temos uma situação um pouco parecida aqui, em que a taxa anual é dada por 24% ao ano, essa taxa nominal. Por que ela é nominal? Pois o problema informa, isso os problemas vão sempre informar, que o período de capitalização é mensal, tá? Então a capitalização é mensal, então o que importa é essa taxa de 2% mensal. Então com isso vamos calcular a taxa efetiva, ou seja, 2% ao mês, acumulando ao longo de um ano, seria os 12 meses, quanto efetivamente vai render de juros. Não vai ser 24%, vai ser mais do que isso. Então, pela definição de taxas equivalentes aí, elas produzem o mesmo montante no mesmo período e sujeitando aí o mesmo capital. Então, o montante em um ano é igual ao montante em 12 meses, pois um ano são 12 meses. Tá? Então, o montante em um ano vai ser o quê? O capital vezes 1 mais IA, elevado a 1, pois um ano possui um ano, né, um período aí. Estamos tomando como referência um ano. Podemos tomar como referência qualquer período, ok? Desde que nós consigamos essa relação. Então, por exemplo, um ano são 12 meses. Se em vez de um ano e 12 meses, vocês quiserem colocar 2 anos e 24 meses, também vai ser chegado ao mesmo resultado. Mas o importante é estabelecer esta relação aqui, tá? Nós geralmente optamos pela relação mais simples que houver aí. Capital, 1 mais IM elevado a 12, né? Pois temos 12 meses aqui, tá? Então o capital ele é cancelado, ok? Então nós temos que 1 mais IA, que é a taxa anual, igual a 1 mais IM, né? E aqui no lugar de IM nós vamos substituir por 0,02 AM ao mês. Então nós temos aqui 1,02 elevado a 12, tá? Já fiz a conta direto aqui. Novamente, então 1,02 elevado a 12 na calculadora deu 1,268, aproximando aqui até a terceira casa decimal. Portanto, a nossa taxa anual será 0,268, que é igual a 26,8% ao ano. Então, esta é a nossa taxa efetiva. E a nossa taxa nominal era 24%. Novamente, utilizamos a mesma letra, né, para representar IA, mas aí vai depender sempre do contexto. Por exemplo, se o problema fala que a capitalização ela é anual, então esta já vai ser a nossa taxa efetiva. Mas como o problema deu a taxa anual, por exemplo, e falou que a capitalização é mensal, então ele está dando, na verdade, a taxa nominal. Então é sempre pelo contexto que vocês vão identificar se a taxa é nominal ou efetiva.
Se o período de capitalização coincide com a taxa, então ela é efetiva. Se o período de capitalização não coincide, então ela é nominal. Aí você vai ter que fazer a proporcionalidade para calcular a taxa efetiva no período de capitalização e aí sim calcular a taxa efetiva no período informado aí no problema, né? No período solicitado eventualmente. Bom, pessoal, só para nós formalizarmos isso que nós acabamos de ver aqui, sempre que nós igualamos os montantes, vocês podem observar nas resoluções que nós acabamos de fazer que o capital inicial, como ele é igual, ele é sempre cancelado. Nós fizemos agora, acabamos de fazer aí. Então, resulta que a relação entre as taxas que nós queremos cobrir e a taxa conhecida, ela é sempre dada da seguinte forma. Por exemplo, aqui nós temos uma taxa anual. Então, nós queremos saber a taxa efetiva anual. Então, sempre a relação que nós obtemos é a seguinte. 1 mais IA, por exemplo, que é a taxa anual, é igual. Aqui, esse S, eu quis dizer semestre, tá? Então, se nós queremos uma taxa semestral, se nós temos uma taxa semestral, se o período de capitalização é semestral, então nós fazemos 1 mais IS ao quadrado, pois um ano possui 2 semestres, e essa vai ser a relação. Se nós queremos uma taxa bimestral, como um ano possui 6 bimestres, então vai aparecer elevado a sexta ali. Se nós queremos uma taxa mensal, né, então nós temos elevado a 12 aqui, pois um ano possui 12 meses. Se nós queremos uma taxa diária, vai aparecer elevado a 360, pois um ano possui 360 dias. Lembrando que nós estamos trabalhando com o ano comercial, que é o ano que tem, cada mês tem 30 dias, portanto o ano tem 360 dias. É claro que o ano real acaba tendo 365 dias, ou se for bissexto, 366, né? Mas nós vamos trabalhar com o ano comercial aqui. Um outro caso aqui, né? Se a nossa taxa, se nós queremos saber a taxa efetiva mensal, então nós temos essa relação também que nós fizemos num exercício aqui. 1 mais IM é 1 mais ID, ou seja, a taxa diária elevado a 30, pois um mês possui 30 dias. Então vocês podem observar que é sempre o período maior, né? Vai ficar 1 mais esse período, vai ser igual a 1 mais a taxa referente ao período menor, elevado ao número de vezes que o período menor cabe no período maior. Nós podemos até formalizar isso, ok? Mas não vou formalizar não, eu acredito que passando esses exemplos, essa lista para vocês aqui, eu acho que vocês já conseguem pegar a ideia de como funciona isso aqui, ok? Agora vamos avançar um pouquinho, mais por curiosidade que eu coloquei isso aqui para vocês. Então, por exemplo, se nós queremos a taxa mensal e for dada uma taxa que seja por hora, né? Taxa horária, né? Isso pode ser que não seja tão útil se nós pensarmos do ponto de vista da matemática financeira. Mas, se nós pensarmos, por exemplo, o crescimento de uma população de bactérias, por exemplo, então de repente uma taxa de crescimento por hora acaba sendo interessante aí, né? Então é aquilo que eu falei para vocês que essa teoria, embora ela seja enquadrada como matemática financeira, ela se aplica a outras áreas aí, por exemplo, crescimento de uma população de bactérias, né? Decaimento radioativo de um elemento químico. E coloquei uma taxa por minuto. Por que que deu 720 aqui? Pois um mês possui 720 horas. Na verdade eu peguei 30 dias, multipliquei por 24, né? Porque cada dia tem 24 horas. E aí eu fiz uma taxa por minuto aqui também, né? Então quer dizer, como cada hora, que são 720 horas, cada hora possui 60 minutos, então multiplicando 720 por 60, nós temos 43.200 minutos em um mês. Portanto, nós temos uma taxa por minuto ali. Então, se nós temos o crescimento de uma planta, por exemplo, é um crescimento por minuto. Claro que esse crescimento seria muito pequeno, por exemplo. Esse crescimento por minuto, nós conseguimos ter uma relação aqui para saber qual é o crescimento mensal, ok? Esta ideia, pessoal, de ir subdividindo o tempo, ela consegue dar origem a um conceito aí de matemática financeira, que nós vimos o juros simples, que o rendimento se dá sempre sobre o capital inicial. O juro composto, que o rendimento se dá sempre sobre o capital anterior, mas com períodos definidos.
quando nós vamos tendo essa ideia aqui de dividir o tempo em minutos, depois segundos, depois dividimos o segundo ainda, e vamos dividindo, e conseguimos fazer o tempo ficar tão pequeno quanto nós queremos, nós temos uma ideia de um outro tipo de juro, né? Que é a chamada capitalização contínua. Nós temos a capitalização simples, a capitalização composta e a capitalização contínua, que é uma capitalização que ela é contínua ao longo do tempo. Ela não é só, porque o juro composto ele não é contínuo ao longo do tempo. Ele, por exemplo, se a taxa for mensal, é só quando termina o mês, quando passa o mês, que aumenta aquele valor. Passou o mês, aumentou. Se ela for diária, passou, a cada dia aumenta. Então ela vai por degraus, vamos dizer assim. Agora a capitalização contínua não, ela é uma curva que ela vai subindo continuamente, né? Então esta ideia que eu coloquei aqui dá origem aí à capitalização contínua, mas para isso tem que usar conceitos um pouquinho mais avançados, em particular o conceito de limite, que é um conceito do cálculo, o limite, ok? Mas eu não vou fazer nesse curso, mas fica por curiosidade aí, né? Porque existem aí situações em que a capitalização contínua modela bem o problema, ok? Situações do mundo real até. Ok, pessoal? Então, é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês hoje. Hoje nós não fizemos exercícios especificamente sobre isso, mas fizemos exercícios em que nós calculamos essas taxas. Espero que vocês tenham entendido. Ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. E não preciso nem falar, pessoal, para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o canal e se inscreverem, porque isso é que vai nos ajudar e motivar que nós continuemos com esse projeto, tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!